O Vaticano editou a Bíblia de forma irreconhecível. O verdadeiro Jesus não teve quase nada a ver com nossas crenças tradicionais, e a pessoa crucificada na cruz nem era ele, era Judas. A igreja cristã sempre esteve envolvida em escândalos, mas recentemente apareceu nas notícias de tendência cada vez mais. Muitas vezes decidi mergulhar no assunto e finalmente descobrir o que há de errado com os textos sagrados e quais fatos sensacionais o Vaticano está escondendo de nós. Este é o Evangelho de Barnabé, que lança dúvidas sobre tudo o que a Igreja nos diz sobre Cristo. Foi encontrado acidentalmente no ano 2000, em Chipre. Houve apenas uma batida policial regular contra supostos contrabandistas. Você pode imaginar o choque deles quando eles apreenderam um manuscrito antigo de um dos infratores, e a análise subsequente revelou que ele havia sido criado há 1500 anos. Os procedimentos legais sobre o artefato continuaram por mais de uma década, e somente em 2012, o Evangelho foi finalmente entregue ao Museu de Etnografia de Ankara, na Turquia, para estudos mais aprofundados. Os especialistas imediatamente acharam suspeito que o texto tenha sido presumivelmente escrito pelo apóstolo Barnabé, mas os apóstolos, os 12 discípulos de Cristo, não são seus seguidores mais próximos. Bem, de acordo com a Bíblia, não há Barnabé entre eles, e ainda o autor afirma que havia 70 apóstolos de Jesus, em vez de 12, que ele era seu líder principal. Além disso, Barnabé obviamente não gostava de outro apóstolo chamado Paulo, embora as epístolas paulinas sejam agora consideradas a parte mais crucial do Novo Testamento, na fundação de quase todo o cristianismo. Teologia Barnabé, entretanto, o descreve como quase um louco no prólogo e no epílogo do Evangelho, já que Paulo acreditava erroneamente que Jesus era o Filho de Deus. Barnabé, por sua vez, tinha certeza de que Deus era um. Então o conceito da Trindade, incluindo o Pai, o Filho e o Santo, o Espírito, não poderia ser uma coisa genuína, e isso é consistente com as ideias dos primeiros cristãos. Observe que a palavra Trindade não é mencionada na Bíblia. Foi o primeiro concílio de Nicéia que introduziu a noção na jovem religião no século IV d.C. Barnabé não para por aí, e em Os Evangelhos capítulo 39 ele diz que Jesus era um homem mortal comum, que experimentou a iluminação divina e que o verdadeiro Messias viria apenas em 500 anos. Muitos muçulmanos proeminentes veem isso como uma profecia, já que Maomé nasceu em Meca exatamente 5 séculos depois de Jesus Cristo. Além disso, Barnabé tem uma visão diferente do paraíso. Ele imagina isso como 9 níveis separados, assim como o inferno, ou melhor, 9 céus. E embora os santos ocupem os andares mais altos e se divirtam muito lá, se você chegar mais perto do fundo, não será muito diferente de sua vida anterior na terra. Isso significa que os cristãos devem ser 2 vezes mais justos, se eles querem desbloquear o traje celestial. Mas o principal, a sensação, é guardada para os capítulos finais do Evangelho. Este apóstolo, até então desconhecido, descreve o evento mais importante do Novo Testamento de uma forma totalmente diferente de Paulo. Segundo Barnabé, durante a última ceia, Jesus já sabia que Judas o trairia, mas ele não estava capturado pelos soldados romanos porque os anjos o levaram para fora da janela ao mesmo tempo em que Deus provavelmente mudou a maneira de falar de Judá, para que ele pudesse se parecer com Jesus e ser crucificado. Portanto, o homem pregado na cruz não era Cristo, a vítima torturada era Judas, enquanto Jesus supostamente disse Barnabé para escrever a verdade para que todos saberíamos o que realmente aconteceu lá. Se você me perguntar, esta informação interna parece uma mera tentativa de se vingar de Paulo por algum rancor pessoal que Barnabé estava nutrindo. É por isso que ele nega vigorosamente tudo o que pode pensar, escrito por Paulo. Então por que temos que acredito que este texto tenha alguma credibilidade? Porque estranhamente o suficiente para que o Vaticano nos encoraje a fazer isso, sendo tão confuso e agindo de forma estranha. A questão é que os procedimentos legais sobre o Evangelho de Barnabé foram tão demorados porque os representantes da igreja muitas vezes interferiram no processo judicial e queriam que o texto fosse imediatamente entregue ao museu sem qualquer análise especializada. Será que eles poderiam ter medo de que o novo conhecimento minasse a base do cristianismo? Porque não é preciso ser um gênio para entender que o Vaticano ocasionalmente mente para nós. Sócrates de Constantinopla, um historiador da igreja do século IV, disse que havia uma igreja fundada no lugar de Cristo crucificação. Flávia Júlia Helena Augusta, mãe do imperador Constantino, o Grande, mais tarde tentou demoli-la e encontrou 3 cruzes debaixo do prédio. Todos os cristãos, sem exceção, instantaneamente tentaram obter um pedaço de uma relíquia histórica tão alucinante, de modo que as cruzes foram divididas entre numerosos templos europeus. Esta história é considerada o cânone que deve ser questionada. Período, no entanto, 1000 anos depois,
O teólogo francês John Calvin notou um detalhe instigante se considerarmos todas as peças atualmente adoradas como os restos daquelas cruzes. Haverá madeira suficiente destruir uma igreja inteiramente nova, mas quando qualquer uma dessas observações chegou à cidade do Vaticano, elas são completamente ignoradas. Assim como o resto dos evangelhos alternativos cheios de outros pontos de vista, talvez ainda mais sensacionais ao longo dos séculos, as autoridades do Vaticano têm adaptado a Bíblia para si mesmas. Isso nem é uma suposição, é um fato. O que exatamente eles têm livrou-se da última grande limpeza bíblica que aconteceu em 1684, quando o Vaticano removeu 14 dos 80 livros originais que haviam sido considerados sagrados. Não foi uma ocasião única. Procedimentos como esse aconteceram muito, especialmente nos primeiros séculos da história da Igreja. Então, evangelhos que os sacerdotes encontraram inapropriados foram chamados de apócrifos. A palavra é derivada de uma raiz grega que significa literalmente escondido. Qual é esse grande segredo que o Vaticano está escondendo tão desesperadamente? Um dos misteriosos apócrifos, chamado o Evangelho de Tomé, foi encontrado em dezembro de 1945, perto da cidade de Nahamad, Egito. Os textos foram desenterrados de ruínas subterrâneas que costumavam ser uma das bibliotecas mais antigas. Os cientistas presumem que o papiro foi enterrado depois que o bispo Atanásio questionou sua legitimidade, e está claro porque o autor descreve Jesus como um homem mesquinho e egocêntrico de temperamento explosivo. Tomás afirma que Cristo se declarou um Deus na infância, logo depois aprendendo a falar de maneira interessante. Os evangelhos aprovados pela Igreja nos dão pouca ou nenhuma informação sobre sua infância e juventude, e talvez seja porque o Vaticano achou essas histórias muito fora de linha e tentou apagá-las. Mas na verdade, Thomas não entra em muitos detalhes sobre a biografia de Cristo também, e se concentra em seus discursos, ou melhor, em encontrar significados subjacentes. O apóstolo tinha certeza de que apenas dominar a habilidade de decifrar sua mensagem real pode lhe dar a chance de ir para o céu, não suas boas ações. E já que é uma coisa desafiadora fazer a maioria dos crentes de acordo para Thomas, nunca será abençoado com a graça divina. É improvável que uma interirritação tão livre do cristianismo atraia novos seguidores. Então talvez seja por isso que a Igreja classifica o Evangelho dos escritos apócrifos de Tomé no total. Inclui 114 ditos atribuídos a Jesus, e 40 deles não podem ser encontrados em nenhuma outra sagrada escritura. Além do mais, cerca de metade desses 40 contém, digamos, comentários altamente controversos sobre as mulheres no mesmo número 114. O Salvador diz que fará de Maria Madalena um homem para que ela possa entrar no reino dos céus. Mas porque Tomé tinha certeza de que Cristo rejeitou a ideia de que as mulheres, as almas poderiam ser imortais, mas os homens dificilmente conseguem um melhor tratamento aqui. O Jesus descrito no Evangelho afirma que homens incircuncisos também foram banidos do céu. Então corrija-me se estiver errado, mas a essência do texto é que, de todas as pessoas, apenas homens circuncidados são capazes de encontrar mensagens veladas nas coisas sexistas de Jesus. Merece o paraíso. Tudo isso contra o pano de fundo da aparente megalomania do Salvador. Mas é bem possível que este tenha sido o problema do autor em primeiro lugar. Tomé chamou-se abertamente de irmão gêmeo de Jesus, nascido de outra mulher. Não é de admirar que o Evangelho tenha sido removido da Bíblia. Estou bastante curioso para saber por que foi originalmente incluído nele. Pode pelo menos algumas dessas revelações de Tomé sejam verdadeiras. Talvez elas não tenham incomodado a Igreja no início e de repente começaram a fazer isso. Esta é a principal razão pela qual teólogos e ministros exigiriam a remoção de livros inteiros da Bíblia. Através dos tempos, a religião é uma questão muito delicada, mas como podemos confiar às pessoas que o moldaram se em algum momento da história não conseguissem sequer ver que o Papa era uma mulher em 858? Um grande escândalo eclodiu na cidade do Vaticano durante uma procissão perto deste último, e na Basílica o Papa João VII, que já reinava há 2 anos, tornou-se membros muito doentes de seu círculo íntimo, estavam prontos para prestar qualquer ajuda. Mas logo todos perceberam que havia um tipo muito específico de doença. O Papa entrou em trabalho de parto bem no meio da rua mais tarde, renomeado como Papa Joana. Ela nasceu na cidade alemã de um homem dotado de uma memória brilhante. O jovem menina começou a se disfarçar de homem para obter uma educação, já que viver uma vida feminina típica daquela época nunca a atraiu logo. Joan foi convidada para Roma. Ainda estamos fingindo ser um homem. Ela foi ordenada e Rose
pôs-se rapidamente no serviço papal tragicamente. Para ela se apaixonou por um funcionário que trabalhava na cúria. Homem teve filho, ela não conseguiu chegar ao segurança do palácio de Latrão, onde o recém-nascido poderia ser escondido do mundo. Quando a multidão de repente compreendeu que tinha sido enganada durante muitos anos, pessoas enfurecidas apedrejaram Joana até a morte na mesma rua onde ela deu à luz o seu bebê. Hoje a igreja assegura-nos que este é uma ficção absoluta e o Papa Joe nunca existia. Mas o que nos leva a considerar essas declarações como certas é que existe alguma evidência substancial por trás da confiança do Vaticano de que os livros que eles removeram da Bíblia são enganosos. Verdade seja dita, os apócrifos às vezes contradizem não apenas os dogmas do cristianismo, mas também o bom senso. Terceiro capítulo de seu evangelho. Barnabé afirma que quando Cristo nasceu, Pôncio Pilatos já era prefeito da Judéia. Bem, de acordo com dados históricos, ele foi enviado para governar aquela terra quando Jesus completou 26 anos. As descrições geográficas no texto também são tudo menos precisas no século 20 e 21º degree capítulos. O autor diz que Jesus e seus discípulos chegaram a Nazaré, uma cidade próxima ao mar da Galileia, embora na verdade esteja localizada a 25 quilômetros da costa. São 5 horas de caminhada rápida. Há uma discrepância ainda maior entre a cidade de Tiro presente no Evangelho de Barnabé e seu verdadeiro lugar no mapa no capítulo 99. Pneus dizem estar perto do Rio Jordão, embora na verdade mais de 48 quilômetros os separem. Mas isso não é tudo. A escala de erro só continua crescendo no capítulo 63. Barnabé menciona Nínive, a capital do Império Assírio, que fica perto do mar Mediterrâneo, de acordo com evidências arqueológicas de que ficava 645 quilômetros a leste no atual Iraque. Mesmo com carros modernos, é possível cobrir essa distância em pelo menos 6 horas. Eu me pergunto que tipo de veículo Barnabas estava dirigindo, se ele o encontrou. Perto, se você verificar o capítulo 152, você vai ver um anacronismo. Durante um vinho rápido é mantido em enormes barris de madeira naquela época. No entanto, as pessoas ainda usavam grandes potes para armazenar álcool. Mas mesmo se atribuirmos todos esses erros à ignorância de Barnabé em certos campos, como podemos justificar o fato de que seu evangelho é surpreendentemente semelhante aos textos medievais? Ele menciona repetidamente Jesus usando a expressão deuses falsos e mentirosos. Não está presente na Bíblia ou no Alcorão, porque este é um bordão cunhado por Dante Alighieri, um poeta que viveu no século XIV. Da mesma forma, um termo específico, fome violenta, é usado por Dante, Barnabé e finalmente uma cereja neste bolo teológico. No inferno do Evangelho é dividido em 7 níveis, e cada um deles saúda os pecadores com várias formas de tortura, que é uma releitura direta da Divina Comédia de Dante. Há apenas 2 opções aqui. Barnabé era um visionário que poderia pré-encomendar e ler livros séculos antes de serem escritos, ou ele não era um apóstolo. Ele poderia ser um autor medieval que tentou fazer acréscimos à Bíblia post-factum. A maioria dos especialistas modernos acredita que a idade do texto foi determinada incorretamente. Parece que houve uma confusão regular. O Evangelho não tem 1500 anos. Foi escrito no ano 1500 ou mais. O outro texto de origem da queda, o Evangelho de Tomé, não tem problemas com as datas, e dificilmente é possível negar sua base factual, porque o autor não sentiu que valia a pena fornecer quaisquer detalhes biográficos sobre Cristo. No entanto, os teólogos passaram a odiar tanto os evangelhos que até fundaram uma sociedade especial, cujos membros começaram a refutar o texto linha por linha. O teólogo cristão de origem de Alexandria chamou-o de falso e de heresia. Eusébio, um historiador grego do cristianismo, rejeitou-o como uma ficção absurda e ímpia, enquanto o padre Cirilo de Jerusalém aconselhou seus seguidores a evitarem o Evangelho de Tomé. Custos, sou só eu ou isso parece como uma campanha de relações públicas lançada para inevitavelmente fazer com que as pessoas se interessassem por esta sagrada escritura supostamente proibida, quando o cristianismo estava apenas ganhando ritmo como uma nova religião. A maioria das pessoas na Terra ainda era pagã. Como chamar sua atenção? Muito possivelmente Thomas concluiu que os cidadãos estariam mais prontos para abraçar a nova fé se as histórias bíblicas os lembrassem de contos e lendas familiares. Talvez seja por isso que ele se autodenominava irmão gêmeo de Jesus, nascido de outra mulher. Isso é, na verdade, uma releitura de um antigo mito grego sobre o semideus Hércules e seu irmão gêmeo mortal. Por favor, e talvez Jesus seja tão desagradável no Evangelho de Tomé, porque as divindades pagãs eram precisamente as mesmas naquela época. A bondade cristã parecia extremamente estranha para as pessoas. E se o cão cristão estava no Evangelho de Tomé, foi intencionalmente torcido.
e o próprio Vaticano tomou essa decisão sábia. E então, quando o cristianismo se tornou uma religião dominante, o texto não era mais necessário e, portanto, foi cancelado. Mas mesmo que seja assim, os teólogos devem ter abandonado a limpeza no meio do caminho, já que a chamada Bíblia canônica tem muitas inconsistências que abalam nossa confiança em tudo o que o Vaticano prega. No Médio Idades, procurando por ganso, e as Sagradas Escrituras eram uma maneira segura de chegar ao céu, mas agora podemos expô-las tudo o que quisermos. Começando pelas primeiras páginas do Antigo Testamento, fica claro que a Bíblia se contradiz repetidamente. A famosa história da criação nos ensina que Deus fez os seres humanos no sexto dia, tanto mulheres quanto homem ao mesmo tempo. E no capítulo seguinte, lemos que o primeiro homem na terra foi Adão, e a primeira mulher apareceu de sua costela um pouco mais tarde. Às vezes, erros casuais coexistem lá, literalmente costas com costas. No primeiro livro de Samuel, descobrimos que Davi matou Golias sem usar uma espada, mas a frase seguinte inverte isso. Custos, sou só eu, ou isso parece como uma campanha de relações públicas lançada para inevitavelmente fazer com que as pessoas se interessassem por esta sagrada escritura supostamente proibida, quando o cristianismo estava apenas ganhando ritmo como uma nova religião. A maioria das pessoas na Terra ainda era pagã. Como chamar sua atenção? Muito possivelmente, Thomas concluiu que os cidadãos estariam mais prontos para abraçar a nova fé se as histórias bíblicas os lembrassem de contos e lendas familiares. Talvez seja por isso que ele se autodenominava irmão gêmeo de Jesus, nascido de outra mulher. Isso é, na verdade, uma releitura de um antigo mito grego sobre o semideus Hércules e seu irmão gêmeo mortal. Por favor, e talvez Jesus seja tão desagradável no Evangelho de Tomé, porque as divindades pagãs eram precisamente as mesmas naquela época. A bondade cristã parecia extremamente estranha para as pessoas, e se o cão cristão estava no Evangelho de Tomé, foi intencionalmente torcido, e o próprio Vaticano tomou essa decisão sábia. E então, quando o cristianismo se tornou uma religião dominante, o texto não era mais necessário, e portanto, foi cancelado. Mas mesmo que seja assim, os teólogos devem ter abandonado a limpeza no meio do caminho, já que a chamada Bíblia canônica tem muitas inconsistências que abalam nossa confiança em tudo o que o Vaticano prega. Palavras vindas de um homem crucificado em uma cruz pareciam memoráveis o suficiente para citar de cor. Você não concorda? E ainda assim, seus discípulos falharam nesta tarefa. No Evangelho de Mateus, morrendo, Jesus clama: "Meu Deus, por que você me abandonou?" Mas o apóstolo Lucas insiste que suas últimas palavras foram: "Pai, em suas mãos eu entrego meu espírito." Enquanto isso, João acreditava que Jesus era bastante breve nos últimos momentos de sua vida e disse apenas que está terminado. E se pudermos sentir um medo razoável na primeira pergunta, em todos os outros casos, Cristo parece surpreendentemente calmo e determinado, como se os autores tentassem deliberadamente adoçar a coisa toda. Acho que isso parece como edição amadora destinada a reforçar a imagem do Vaticano. Mas se você estiver atento o suficiente, notará que a Bíblia tem problemas até com matemática simples. No Evangelho de João, diz que Nicodemos, um discípulo secreto de Jesus Cristo, trouxe para ele uma mistura de mirra e aloés, cerca de 100 litros. Elitra é uma unidade móvel de peso comum em aquele épico, equivalia a aproximadamente 350 gramas, o que significa que 100 litros eram cerca de 35 quilogramas. Tanto mirra quanto aloés foram usados como incenso, então apenas uma gota era suficiente para fazer o perfume permanecer no corpo o dia todo. Se assim for, Nicodemos era um verdadeiro esquisito, a menos que ele, por algum motivo, quisesse banhar Jesus em óleos essenciais. Tudo isso cria a impressão de que alguém estava tentando editar a Bíblia às pressas e esqueceu completamente de revisá-la. Alguns dos fatos recentemente descobertos que não estão diretamente relacionados à Bíblia implicam, obviamente, que os textos sagrados que conhecemos hoje são, na verdade, apenas a ponta do iceberg cristão no território na cidade do Vaticano. Existe o arquivo apostólico secreto, que está completamente fechado para os de fora. Segundo estimativas de especialistas, contém 85 quilômetros de estantes com 35 mil volumes apenas no catálogo seletivo. Se você quiser entrar lá, terá que passar por um dos processos de verificação mais cuidadosos. Repórteres, políticos e estudantes mundiais não têm permissão para acessar o arquivo. Apenas acadêmicos qualificados com pelo menos 75 anos de idade podem solicitar um cartão de entrada. Algumas pessoas que atenderam aos requisitos nunca entraram, porque simplesmente morreram antes de obter permissão. Mas mesmo obter o direito de acesso não significa que a parte mais difícil está atrás de você. Pesquisadores sortudos com sinal verde têm que passar pelo posto de segurança
segurança protegido pela guarda suíça. E se pelo menos um membro da guarda tiver dúvidas sobre um visitante, ele pode negar a entrada, apesar de ter oficialmente o cartão. Além disso, cada aluno só pode levar 3 artigos solicitados. E se eles precisarem examinar mais textos, todo o procedimento principal deve ser repetido desde o início. Só podemos imaginar o que a igreja está escondendo lá, se eles tomam todas essas precauções incansavelmente. No entanto, algumas teorias vazam através deste sigilo máximo. Há rumores sobre as autoridades do Vaticano não permitindo liberdade e acesso ao arquivo porque temem uma maldição divina. Em 1939, 9 fragmentos de ossos humanos foram encontrados sob a Basílica de São Pedro, situada no coração da cidade do Vaticano. A princípio, os especialistas decidiram que os restos mortais pertenciam a um dos construtores da igreja, preso debaixo de uma laje de pedra, mas logo descobriu-se que os ossos tinham quase 2.000 anos e provavelmente pertenciam ao próprio São Pedro. E de acordo com a Bíblia, os restos mortais dos apóstolos carregam uma terrível maldição. Qualquer um que se atreva a perturbar sua paz terá que suportar a dor da pele saindo de seus corpos até morrer. Quem sabe, talvez existam semelhantes advertências proféticas sobre o que há de mais sagrado e de valor inestimável na Igreja Católica. Se assim for, isso significa que o Vaticano os mantém trancados para o nosso próprio bem, porque quer nos salvar da retribuição divina. Ou a verdade é exatamente o oposto, e a única coisa que os padres querem é impedir que as pessoas comuns aprendam que ninguém está sendo punido de qualquer maneira. Depois de todo, o arquivo secreto armazena uma coleção de cartas entre São Pedro e o imperador Nero. Nenhum cientista jamais teve permissão para lê-las todas. No entanto, os trechos de correspondência já estudados dizem que Jesus nunca existiu. Essa é uma afirmação muito ousada, mas os historiadores de fato temos muito poucas provas de que ele foi uma figura histórica real. Em geral, tudo é baseado na Bíblia. E como sabemos, foi ajustado muitas vezes em favor das pessoas cujo poder e influência dependem diretamente de Jesus Cristo e de seu caminho de vida incontestável. Talvez muitas escrituras sagradas foram descartadas como apócrifas, e o restante dos textos são tão incoerentes porque contam uma história totalmente fictícia sobre o Salvador. E é por isso que os detalhes principais são tão caóticos. É claro, se você confia na Bíblia ou não, é uma questão de escolha pessoal, mas é difícil discordar que o Vaticano fez muitos movimentos questionáveis para corroer nossa. E é por isso que os detalhes principais são tão caóticos. É claro, se você confia na Bíblia ou não, é uma questão de escolha pessoal, mas é difícil discordar que o Vaticano fez muitos movimentos questionáveis para corroer a confiança nele. O arquivo secreto contém, entre outras coisas, alguns itens muito exóticos. Sabe-se que no final do século XX, o cronovisor, uma máquina criada pelo padre Pellegrino Alfredo Maria Arnetti, foi transferida para lá. O monge italiano afirmou que a máquina poderia permitir que as pessoas vissem o passado e o futuro. Mesmo que pareça quase ridículo, o Vaticano confiscou imediatamente este dispositivo misterioso. Bem, talvez os padres não quisessem que olhássemos para o conselheiro da coroa e víssemos como era o verdadeiro Jesus Cristo e se ele estava lá, ou talvez eles tenham medo de que encontraremos a confirmação do intrigante. Sugere que São Pedro e Nero trocaram essas cartas e perceberam que o Vaticano é governado pelos Illuminati. Você se atreveria a espiar o passado da igreja cristã se soubesse que ela poderia desmascarar tudo o que você aprendeu na Bíblia? Obrigado.